Olá, Manu. Olá, boa tarde, Oi, tudo tudo bem, bom? Manuel? Que cenário bonito aí, cheio de livro. Produção editorial aí. Muito Olá, lindo. pessoal. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa live da Cortez Editora. Vamos fazer uma conversa aqui com o Manuel Filho, autor da Cortez e de várias outras editoras. Ele é um autor consagradíssimo. As crianças, os jovens, os adultos adoram o Manuel. Isso é verdade, porque eu já testemunhei. Na Cortez ele tem este livro infantil aqui, né, O Elefante Sim, e a sim. Bolinha de Sabão, que publicamos no ano passado, saiu para a Bienal do Rio de Janeiro. E, neste momento, a Cortez Editora quer fazer uma conversa com o Manuel, uma conversa com vocês, sobre literatura infantil, da escrita à produção editorial. Porque muitas pessoas pensam, eu quero escrever um livro, não sei como um original, né? Que chamamos original. Eu quero produzir alguma coisa, não sei como produzir, ou então eu escrevi, mas eu fui rejeitado. Então, nós vamos conversar com o Manuel um pouquinho sobre a arte de escrever e a arte de editar livros. Então, novamente, sejam todos bem-vindos a essa live da Cortez Editora. Eu sou o professor Dr. Amir Piedade, cuido do editorial da Cortez, área de literatura. E agora eu peço que o Manuel fale algumas palavrinhas aí, apesar que muita gente já conhece, mas muita gente ainda não conhece, de repente, esse lado do Manuel. Uma coisa muito interessante, que não sei se alguém saiba, ele tem um Fusca azul. E é um Eu tenho Fusca que ele Fuscado. percorre São Bernardo do Campo, em São Paulo. É uma Já graça me o design aventurei com São dele. Paulo. Então, em primeiro lugar, obrigado pelo convite para falar com você, né, com todo mundo, porque com a Cortez estou muito feliz de estar com vocês. Eu acho que a gente vai criando histórias, essas histórias vão encontrando o mundo, vão acessando de várias maneiras. Atualmente é numa bolinha de sabão, né, que eu adoro essa história aqui. E o processo de escrita dessa história também é diferente de absolutamente tudo que eu já fiz até hoje, essa historinha do elefante, né? E é isso, eu acho muito bacana também, Amir, que a gente possa abordar essa história do editor, porque é muito engraçado quando eu estou falando com alguém sobre o processo editorial, e eu falo, então, eu estava falando com a minha editora. Quando você fala editora e é uma mulher editora com quem você está trabalhando, complica tudo. Porque eu não sei dizer se a editora é pessoa física ou a editora é pessoa jurídica. Às vezes, para a gente é tão natural falar sobre esse assunto que você percebe, peraí, escapou uma informação. Então, com você é muito mais fácil. Fala do editor e a editora. Então, a gente consegue separar as coisas. Que bom, Manuel. Bom, então vamos lá, Manuel. Conta para nós, então, como foi o processo de escrita deste livro? Porque a história, ela surgiu, ela em algum momento a sua imaginação trabalhou aí e você deu asas à imaginação. A grande, quando alguém pergunta para mim assim, me dá uma dica grande de como bem escrever. Eu sempre digo, solta a imaginação. Não é? Solta a imaginação. No caso da literatura infantil, é a imaginação, não tem outro. Então, comenta um pouco para a gente como foi esta arte de você escrever. E aí depois a gente vai comentando como chegou até a editora e como foi esse processo. Um lembrete aqui, este livro da Cortez Editora, né, ele foi ilustrado pela Silvana de Menezes, que mora em Belo Horizonte. Um abraço, Silvana, Silvana, aí para você. Obrigado. Silvana maravilhosa. É, então, eu concordo com você integralmente quando você fala que é a imaginação que a gente precisa para escrever. Eu acho que nem só literatura infantil juvenil, acho que qualquer literatura é necessária imaginação, principalmente se ela for uma imaginação de ficção.
Até para não ficção, às vezes você tem que imaginar como é que você vai montar as informações que você tem. Então, eu penso sim que a imaginação é fundamental na vida da gente. Agora, o outro adendo que eu poderia colocar é como é que a gente alimenta a imaginação? Porque se a gente não alimentar a imaginação, ela não vai acontecer nada com ela. Então, para alimentar a imaginação, eu sempre falo, você quer escrever? Então você vai ler. Quanto mais você lê, mais você vai colocar alimento para a sua imaginação. E esse ler pode ser de várias maneiras. Esse ler pode ser a leitura literária de livros, a leitura de obras de arte, a leitura de uma balé. Eu já me inspirei num balé para fazer um livro meu. Então, estimular a imaginação é muito importante. E eu penso que é assim. Meus livros nascem muito de viagens. Se eu for voltar no tempo, meu primeiro livro foi uma parceria que eu escrevi com a Eliana Martins, é um e-mail em vermelho que está aí até hoje. E aí, depois desse livro, eu lancei meu primeiro livro solo, que é O Ouro do Fantasma, que é da coleção Vagalume. Era uma coisa que eu queria muito que acontecesse na minha vida e aconteceu, o Ouro do Fantasma na Vagalume. Mas esse livro aconteceu porque uma pessoa que me conhecia falou: Manuel, vá visitar Tiradentes, porque você vai gostar muito, a cidade parece um presépio. Aí eu falei: tá bom, eu vou para Tiradentes. Eu me apaixonei por Tiradentes imediatamente. Fiquei lá alguns dias, voltei para casa e nasceu o Ouro do Fantasma, que é totalmente ambientado naquela cidade. E daí em diante, Amir, tudo que eu fui criando foi muito com interesse histórico, é, todos os lugares, atualmente não, mas até pouco tempo, todos os lugares que estavam nos meus livros eu já tinha visitado. Tem 3 ou 4 que não estão, tipo a Ilha de Páscoa, que está aqui da bolinha. Eu ainda Está não na fui. programação. Está na Minha família já programação. foi. Todo mundo da minha família já foi para a Ilha de Páscoa, menos eu. Por isso que acho que está na minha cabeça esse imaginário da Ilha de Páscoa. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu acho que a história pode nascer de várias maneiras, como eu falei, de pesquisa, de interesse, de sugestão, de uma notícia que você lê. Meu óculos está embaçando. Mas o elefante, ele apareceu na minha cabeça como um elefante numa bolinha de sabão. Eu falei, ok, eu acho que é uma ideia. O que eu vou fazer com essa ideia do elefante numa bolinha de sabão? Aí essa ideia ficou dentro de mim muito tempo. Eu fiquei com ela cultivando essa ideia, né? Até que um dia, eu acho que para você sair do rumo do mundo das ideias, você tem que sentar e escrever. E esse momento chegou quando eu me vi eu estava fazendo um curso numa faculdade de pós-graduação em música, em canção popular brasileira, e eu tinha um intervalo. Aí nesse intervalo eram várias horas. Eu falei, quer saber? Eu vou começar. Eu nunca escrevi um livro à mão. Vou fazer esse à mão. Aí eu peguei um caderninho que eu tinha, abri esse caderninho e eu comecei a desenhar. Eu não sou ilustrador, não tenho o menor talento, mas eu comecei a desenhar e escrever o texto junto. E assim foi meu primeiro texto escrito à mão, é esse texto aqui. Que coisa legal. Então, olha que interessante, pessoal, né? Veio o título primeiro, né? O elefante e a bolinha de sabão, e ali foi Uhum. desenvolvido. Isso é muito comum em alguns autores, eu conheço também alguns autores que vem o título primeiro e depois eles desenvolvem, em outros não. Aqui Manuel falou uma coisa interessante sobre a cidade de Tiradentes. Manuel escreve, tem muitos romances juvenis históricos, não é? Então isso é muito interessante, é uma forma de contar a história através de uma aventura juvenil. Bom, Manuel, mas voltando ao livro aqui, você escreveu, certo? E aí nós já tínhamos uma conversa com a editora e você encaminhou esse original para nós, né? Que nós chamamos de original antes do livro sair. Quando sai impresso é livro, antes tudo é original. Aí o Manuel mandou para nós o original, ele passa por um processo na editora. Né? Ele é lido pelo editorial, ele é analisado, é verificado se está tudo certo com o texto, e ao mesmo tempo também se fazem pesquisas de preços, né? Quer dizer, quanto vai custar para fazer esse livro, porque ele tem um custo para isso. Quem vai Uhum. ilustrar? E aí se começa uma outra etapa. Manuel sugeriu alguns nomes para nós, que alguns não poderiam porque estavam com muito trabalho para a Bienal, e outros aí até que chegou na Silvana. Silvana, não, eu tenho condições de fazer nesse período, porque foi muito rápido, né, da contratação para a publicação.
Aí a editora faz uma revisão de texto antes e manda para ilustração. E aí a ilustradora começa a trabalhar nesse material. Mas nós fomos mandando pro Manuel aí. Manuel, fala para a gente sobre essas imagens, quando você começou a receber esse material, quando você foi olhando. Algumas imagens nós tivemos que reorganizá-las, pedir para a Silvana reorganizar. Tudo é etapa de processo editorial, não tem como, né? Uhum. É, esse processo dentro do mercado editorial, eu raramente participo. Para ser bem sincero, eu não tenho muito contato com o ilustrador que está ilustrando algum livro meu. Não sei por que isso acontece no mercado editorial, é muito comum. Né? Eu recebo sempre um PDF do livro pronto, normalmente, o que eu acho muito importante, porque eu já peguei coisas da ilustração que não podia estar lá. Porque se tivesse ali, no ponto que foi colocado, me destruía a história. Isso é um livro meu muito claramente. Eu tive que falar, olha, tem que tirar esse elemento daqui, porque ele está entregando o mistério da minha história. E foi tirado. E tem outro livro meu que aconteceu uma coisa que aconteceu, que eu escrevi lá que a menina usava um vestido. Quando você vira a página, está de calça comprida. E eu não tinha visto esse final, eu não vi esse PDF final. Então, eu acho que a parceria entre ilustrador e escritor é muito importante, né? Porque é uma maneira da gente escrever junto, da gente criar junto. Eu não tinha. Quando você inventa uma história na sua cabeça, você tem uma ideia de como pode ser. Mas quando me chegou o elefante, eu fiquei muito feliz, porque eu não tinha imaginado o elefante como a Silvana criou. Né? E eu acho que ela deu uma cor, uma dinâmica, que até a bolinha ganhou a própria cor do elefante. Ela ganhou a cor dele. Né? Exato. Ela reflete a cor dele. E eu acho bonitinho também que a bolinha ela tem um movimento, ela não é ela se adequa ao corpo do elefante. Né? E eu acho Isso. muito lindo. Essa escolha de projeto que a Silvana fez, ele ficou realmente muito bonito. O elefante e a bolinha parecem um só, mas a Sim, criança consegue distinguir claramente que é uma bolinha de ele sabão e que está significa esse achatado ali na é um bolinha, elefante. né? Exato. Está toda carimbada, que o pessoal adora isso aqui. Todas as viagens que o elefante fez. Então, esse livro, o elefante vai fazendo uma viagem, né? E ele vai passar por alguns lugares, alguns países, né? Mas uma coisa interessante ainda no processo de ilustração é que no final nós estávamos conversando antes já de liberar o PDF final, ainda estávamos na fase do primeiro PDF que nós encaminhamos para ele, nós percebemos que a linha tinha que ser mais esticada, né? Não tão esticada porque é um elefante que está sobre a linha e ao mesmo tempo também não ficasse tão frouxa a linha que o elefante se arrebentasse na água. Então, aí também foi um trabalho ali, e aí é muito interessante quando o ilustrador tem uma parceria muito grande com o editor, como o caso da Silvana, em que você fala para ela e ela não se sente em nenhum momento melindrada por fazer uma alteração de imagem. Né? Olha, nós não queremos esta aqui, queremos esta outra, mesmo que você esteja nessa etapa aqui, queremos que você altere, faça tal situação. Isso é muito legal. E também foi muito legal essa fase com o Manuel, porque ele olhou a imagem e ele se sentiu totalmente tranquilo para dizer, olha, eu preciso que seja feita uma alteração aqui, na minha cabeça eu vi tal coisa, então eu gostaria que ela tentasse fazê-lo. Né? Então foi uma experiência única assim, para nós também, editorialmente. Porque muitas vezes as editoras não permitem, não é que não permitem, elas mandam para o ilustrador o projeto, tal, já quase no final, porque alguns autores às vezes querem dizer assim, eu quero desta forma. Eu vi tal, sei lá, vi um leão deste jeito. Mas o ilustrador também conta uma história através das imagens. Né? Então ele também tem um papel ali importante na literatura infantil. Tanto que a gente sempre considera os dois autores, né? Só que um autor de texto, outro autor de imagem. Então esse trabalho foi muito interessante. E depois nós tivemos que definir também como o tipo de fonte, né? Qual letra que vai, para onde que vai. Então identificamos que seria melhor
colocarmos em caixa alta, a chamada letra bastão, porque a escola, quando adota, ela pode utilizar no processo de alfabetização, sendo que é uma história curta, né? Ela tem 32 páginas, mas pouquíssimo texto. Às vezes tem página que nem tem uma frase falando referente à história, né? Mas tem alguma coisa aqui nesse livro também que eu gosto muito, é quando o elefante aqui ele está sobrevoando a Ilha da Páscoa, que você não foi, né? E Pois é. ele passa lá pelo Peru, por Nazca, né? As linhas de Nazca no Peru, que é a página 1415, né? Então, a Silvana fez uma sutileza aqui embaixo, certo? Então, ele faz aí uma passagem, então tem a bolinha cheia de carimbos do passaporte do elefante, e ela faz essa passagem quando ele fala das linhas de Nazca, né? Então, aí, Manuel, então, nesse processo depois ele foi para a gráfica, foi impresso, obviamente, e começou o trabalho de divulgação, que esse é o trabalho mais difícil na editora. Fazer um livro infantil ou um livro juvenil, ele não é tão complicado, né? Sendo o texto aprovado, um bom texto, a gente confia naquele texto, a editora investe, porque ela acredita no autor, acredita no projeto, mas aí você vê a parte mais difícil, que é divulgar esse material, fazer esse material chegar nas escolas para que as professoras, os professores conheçam, né? E chegar às livrarias, às vendas, para que aconteça o livro. Porque senão não adianta. E, para nossa surpresa, ele foi lançado na Bienal do Rio. E na Bienal foi um sucesso. Bom, Manuel chegou no stand e antes de chegar no stand já estava autografando livros. que bom, isso é ótimo. Conta lá, Isso é Manuel, como é muito que bacana. foi esse? E era a Bienal do Rio de Janeiro, né, gente? Não tem uma diferença aqui, porque uma coisa é a Bienal de São Paulo, o autor mora em São Paulo, na região de São Paulo, é mais fácil, ele tem muito mais contatos na região de São Paulo. E, de repente, ele estava na Bienal do Rio de Janeiro. Então, para vocês verem como o Manuel é conhecido em todo o Brasil, né? Ele viaja todo o Brasil visitando escolas, autografando, conversando com as crianças, etc. Vamos falar um pouquinho, então, dessa experiência da Bienal, e logo depois já pode emendar aí falando dessa experiência sua de viajante pelo Brasil em encontro com crianças, com adolescentes, com os professores. Sim, o que você falou é muito importante. O, na Bienal do Rio, foi uma Bienal muito especial, aconteceu muita coisa naquela Bienal, né? Eu acho que até foi um momento em que até agora foi um momento que a gente se encontrou, que todo mundo pôde se encontrar. E, e você estar num lugar, foi a primeira vez que eu fui até a Bienal do Rio, né? E já era um desafio. Como é que eu vou lançar um livro? Eu tenho muitos amigos no Rio de Janeiro, conheço muita gente, mas não é um lugar como é São Paulo, onde eu sou, né? Tenho muito mais trânsito em São Paulo, até conheço São Paulo. Mas é aquela coisa, você sempre se sente abraçado pela editora, né? Então, naquele momento, tá lá na Cortez, ver o livro exposto, saber que uma pessoa de São Paulo mandou um exemplar para mim com tanto carinho, ela queria que eu queria ter aquele exemplar e ela me mandou aquele exemplar. Então, e chegar lá e já poder autografar o livro para as pessoas foi muito bacana mesmo. E esse encontro do livro com o leitor é um dos momentos mais importantes. É quando a gente vai saber que a história está brilhando. E é muito engraçado que a Silvana já me disse que o Elefante é o livro favorito de um sobrinho dela. Ele pede para ler sempre o Elefante, já é o livro favorito. Então, isso é muito importante, né? É, o aspecto de viagem, felizmente, é aquela coisa, né, Amir? Quando você entra na carreira de escritor, ninguém te fala que você vai virar palestrante, viajante, divulgador, você vira um monte de coisa, né? Exato. Você vai aprendendo. Foi muito engraçado quando eu dei a minha primeira palestra, me chamaram, vem dar uma palestra para gente? Eu falei, eu vou. Só que eu nunca tinha dado palestra sobre literatura há 16 anos. Eu nunca tinha ido, mas eu falei, eu vou ter que ir, porque eles querem que eu vá. Vou falar de como que eu fiz esse livro. E no final, ninguém acreditava que eu nunca tinha dado nenhuma palestra.
Foi muito engraçado aquele dia. Então, a viagem em si é muito importante para você conhecer outras pessoas. Eu tenho a felicidade e a sorte de conhecer cidades intimamente, conhecer estados com mais intimidade. Porque até eu ser escritor, eu visitava os estados como turista. Então, eu passava por eles, né? Passava pelos estados, dava Isso. uma passeada, tirava foto. Agora não, eu sei como que é o lugar, eu sei do que as pessoas gostam, do que elas não gostam, né? Então, isso tudo para mim é um privilégio, eu acho muito legal. Isso. E falar em viagens, não somente aqui no Brasil, mas no exterior, mas tem um caso aqui que eu vou contar, não posso revelar o nome do santo, mas Miguel também é como Santo Antônio, é um santo casamenteiro. Não é? Quando Miguel, desculpe, quando Miguel não, quando Manuel Filho Eu estava viaja. esperando uma história de um Miguel. Miguel, não. Desculpe. Miguel é meu É normal, sobrinho chama neto, de e Miguel. aí eu tô olhando aqui, tô vendo a foto do meu sobrinho neto, é por isso que saiu Miguel aqui. O Manuel, mas tem muita gente que não sabe, mas Manuel também é um santo casamenteiro como Santo Antônio. Eu não vou Ah, revelar a história, os nomes, mas vou revelar um pedaço da história. É isso que Manuel estava em uma viagem na Itália. Você estava em Bolonha? Foi para Bolonha que você foi, né? eu Ele estava em foi para Bolonha, Bolonha. né? Bolonha é uma grande feira internacional de livros para crianças e jovens. É a maior feira de livros do mundo todo, reúne editores do mundo todo. E aí o Manuel foi para lá, participou da feira de Bolonha, que são 4 dias. Ao término da feira, que já está na Itália, vai fazer um passeio. Então ele resolve visitar a cidade de Verona. E aí vai à Verona. casa de Romeu e Julieta. Só que ele pegou antes, conversou com uma amiga e falou: olha, me dá o nome do bendito que eu vou levar, né? Foi isso? Vou levar o nome do bendito lá para casa de Romeu e Julieta Foi. para poder dar certo aí esse namoro. E aí o Manuel foi, levou, colocou o nome deles lá da casa de Julieta em Verona. E um tempo Sim. depois já estava dando tudo certo. Então eles estão juntos até hoje, graças a São Manuel de Ótimo. Verona. Foi São muito viagens interessante. interessantes essas. Foi muito Então, aí, se curioso, alguém. porque eu comentei exatamente isso. Vou para Verona amanhã, porque tinha acabado a feira, eu estava na Itália, vou aproveitar para ver um lugar que eu não conhecia. Aí a pessoa pediu, posso te pedir um favor? Eu falei, pode. Leva isso daqui para mim. Eu levei, coloquei lá. Tirei muitas fotos do bilhete para a pessoa ver que eu coloquei lá e mandei para ele. Deu certo, estão casados, estão até hoje, isso é ótimo. Exato, exatamente. Então, Manuel, e aí tem uma coisa muito interessante também, envolvendo autor e editor. Né? Se pararmos para pensar, nós temos a produção de livros no Brasil, nós produzimos muitos títulos ao longo do ano, todas as editoras produzem. Fazer chegar ao leitor é a parte mais difícil. Porque uma coisa é você chegar nos leitores de São Paulo, do Rio de Janeiro, das capitais do Sul, Sudeste, as do Nordeste já são mais difíceis, o Norte é mais difícil, Centro-Oeste é mais difícil ainda. E aí, fazer chegar esse material, você precisa ter parceiros, né? Distribuidores, livreiros, etc. Mas um grande parceiro também, que é o que o Manuel faz muito, que é o próprio autor visitando escolas. Né? Então, o autor, ele visita, olha, eu estarei lá fazendo, sei, vai fazer turismo lá no Pará e a editora verifica quem adotou, quem vai usar o livro dele lá e tenta fazer uma visita para ir naquela região, aproveitando isso, ou então ele vai a serviço porque tem muita adoção. Então, essa parceria, essa disponibilidade do autor é muito interessante. Por quê? Porque o autor no Brasil, nós podemos dizer que são poucos os autores profissionais, aqueles que vivem exclusivamente de literatura. Né? Quer dizer, Uhum. ele dedica o seu tempo à literatura. Nós conhecemos uma série de outros autores que são professores, então, têm suas aulas, pesquisadores, ou até outras profissões, mas que não se dedicam e não vivem da literatura. E o Manuel, como alguns outros, eles vivem da literatura, né? Como alguns ilustradores vivem da arte de ilustrar. E isso também tem sido agora, nos últimos anos, tem sido uma situação mais delicada, mais difícil, porque o que aconteceu? Um problema aqui no telefone. O que aconteceu? Ah,
desde que começou a crise, a partir de 2015, 2016, né, quando houve o golpe parlamentar jurídico constitucional, né, Uhum. começou um problema na economia e a coisa foi ficando cada vez pior, como todo mundo sabe. Hoje a situação está assustadora. Então, esses autores, esses ilustradores que viviam de autografar livros nas escolas, nas grandes feiras, né, viajavam muito para feira, para eventos, para palestras, oficinas com professores, com pais, com alunos, etc. Esses autores, esses ilustradores, praticamente nos últimos tempos, agora com a pandemia, ninguém mais visita, né? Porque nós estamos confinados. Confinados não, né? Estamos em quarentena. Então, essa é uma situação difícil, Manuel. Você quer comentar um pouquinho como foi essa situação aí principalmente agora também com a pandemia, nessa parada aí de eventos, visitas, palestras, etc. Conta pra gente aí um pouquinho dessa experiência. Eu posso falar algumas coisas sobre isso, né? É, porque o que acontece? A gente está vivendo, de fato, um momento extremamente difícil, tem feito muita falta visitar as escolas, tem caído algumas visitas, mas, ao mesmo tempo, tem sido encontrados meios para a gente falar. Então, tenho conversado em escolas por meio de Zoom, Google Class, que eu não Isso. conhecia. Eu não conhecia esses aplicativos, né? E eu tenho falado com escolas. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso me faz ver e constatar a brutal diferença social e econômica que existe no Brasil. Você consegue falar com escolas que são muito grandes, o que eu acho ótimo, que você vê que os recursos são muito bons, e você tem escolas que não têm tanto recurso, e você vê que a coisa é mais difícil de chegar. Uma coisa muito linda que aconteceu comigo tem umas 3 semanas, um pouquinho mais. Uma professora de uma escola de ocupação me escreveu, né? Ela me escreveu assim: olha, eu não sei se você vai ler a minha mensagem, mas eu gostaria muito que você soubesse que aqui nós somos uma escola de ocupação, que seu livro é muito lido aqui e eles adoram. Eu nunca vi, por isso que eu te procurei, as crianças pegaram um livro e não querer largar, porque é um livro que fala sobre um pouco de violência doméstica, tem os segredos naquele livro, e interessou para aquelas crianças aquela história. E ela ficou muito curiosa, ela falou, vou ler esse livro rápido. E ela leu, e eu achei fantástico que ela estava tão preocupada com as crianças dela, que são crianças carentes, que vão à escola até para comer, que ela me procurou. Eu não só li o e-mail dela, como eu gravei um vídeo, mandei para ela, ela adorou o vídeo, e foi isso. O que está acontecendo também, que é muito grave, eu tenho muitos amigos artistas, cantores, atores, muita gente da literatura, está todo mundo com grande dificuldade. E você vê que sai uma pesquisa agora dizendo qual é a profissão menos importante deste momento, a mais inútil, artistas. Aí a gente é obrigado a perguntar. Então, já que você acha artista inútil, você não veja mais nenhum seriado, não veja nenhum filme, não leia nenhum livro, tire a roupa que você está usando porque foi um designer que fez, Isso. entendeu? Então, artista não é fundamental, você não tem condições de salvar uma pessoa que está morrendo, mas você pode salvar uma pessoa de várias outras maneiras. A arte salva o ser humano. Né? A arte salva o ser Sim. humano. A arte é fundamental para a constituição do ser humano. Esse descaso que vem já historicamente cultural no Brasil é assustador. Né? A pessoa está limpando a casa ouvindo música. Para a criançada ficar quieta, ela manda ver um filme, ou ela dá um livro, ou ela dá alguma coisa lá que envolve a arte. Como você diz, está usando a roupa que teve um design, então uma série de coisas, né? Mas ela não quer ver isso. Ela vê que há profissões fundamentais, profissões, né, como se fosse profissão, e a arte não fosse profissão. E por isso que talvez nós estejamos, né, com livrarias que fecham, bibliotecas, de qualquer jeito, não cuidadas, né, museus que pegam fogo a toda hora. Eu lembro que esses dias, quando a Itália começou a reabrir, né, depois da primeira grande onda do Covid-19 que teve lá, era estavam abertos os essenciais, né? As atividades essenciais, alimentação, etc. Né?
E quando a primeira abertura, o que foi? Não foram os restaurantes que abriram, foram as livrarias. Né? As livrarias, quer dizer, só para isso você já vê a diferença de um conceito cultural e de vida de um povo. Né? Olha, atividade essencial, alimentação, atividade essencial. Agora, bom, qual que é a segunda etapa que abre? Os bares, os restaurantes? Não, as livrarias. São as livrarias primeiro. Né? Então, isso no Brasil eu vejo sempre com uma tristeza muito grande. Apesar que já avançamos muito, né? Avançamos, tivemos governos que avançaram, temos prefeituras que têm um trabalho excepcional envolvendo literatura, mas ainda assim fica muito a desejar, né, Manuel? Então, essa sua experiência de viajar pelo Brasil, dando palestras, eventos, ela tem uma importância gigantesca exatamente por mostrar a importância do autor, não só daquele livro, mas dos escritores, né? Dos escritores. Eu lembro muito daquela fábula do Monteiro Lobato, da cigarra e a formiga, né? Na versão clássica lá, qual era? A formiguinha trabalhava, a cigarra cantava. Passava o verão todo cantando. Quando chega o inverno, o que acontece com a formiguinha? Fica com frio, com fome, bate, desculpa, a cigarra, bate na formigueira, a formiguinha diz, bom, passaste o verão cantando, agora danças, e bate a porta e a cigarra morre. Já Lobato, né, visualizando a importância, acreditando na importância da arte, ao contrário. Quando a cigarra, no reconto dele, quando a cigarra com frio bate na porta do formigueiro lá, e a formiguinha vem atender, ela diz o quê, né? O que fizestes? A formiguinha pergunta, o que fizestes no verão que não ajuntastes para o inverno? E a cigarra diz, eu cantava. E a formiguinha responde para ela, amiga, que maravilha, não sabes como a tua música nos impulsionava a trabalhar melhor. Né? Sempre dizíamos entre nós, que felicidade termos uma vizinha cantora. Entre que você vai ser acolhida e protegida durante todo o inverno. Então, você veja, na fábula original, a cigarra morre. E no reconto do Lobato, ele mostra a importância da arte. Né? A importância, é a arte que nos faz seres humanos, é a arte que nos permite viver, né? Eu tenho a impressão que ninguém consegue viver sem música, ninguém consegue viver sem um livro, pode até não ler hoje, mas tem uma coisa que lê outra, comprar uma roupa, um carro, quer dizer, tem arte envolvida em toda a situação, né? Até em uma cozinha, quando a pessoa vai lá comprar uma cozinha planejada, tem um rapaz ali, uma moça, que elabora um desenho e que sugere. Você diz, não quero isso aqui. Ele diz, não, mas coloca esse aqui que fica diferente. Essa cor diferente nesse lado da parede vai dar o charme, vai dar o toque para a sua cozinha. Então, você veja a diferença. Né? É arte, tudo envolve arte. Nós vivemos mergulhados em arte. Mas, infelizmente, muitos não reconhecem isso. E daí vão falar que artista é a profissão mais desvalorizada. Mas, Manuel, então fizemos o livro saiu, o livro começou a circular, o livro está indo bem, continua, deu agora, com essa pandemia, as escolas fechadas, fica mais difícil o pessoal levar os livros, né, os consultores levarem os livros para a escola, porque, como eu falei, fazer o livro não é complicado, mas vender é complicado, divulgar é complicado, porque você precisa de muita gente. E a editora, então, as editoras em geral, elas têm seus consultores que conversam também com os autores para conhecer um pouco mais sobre o livro e poder chegar nas escolas e dar as informações pertinentes. Né? Mas uma editora, ela também, além dela desenvolver um trabalho cultural, ela desenvolve um trabalho comercial. Ela precisa sobreviver, né? Se ela não produz um livro, não consegue produzir mais. Né? Nessa tua caminhada, quantos anos você já tem de caminhada, Manuel, como autor? Você já publica? Nesse período, você deve ter visto algumas editoras que nasceram, cresceram e também morreram. Foram embora, não conseguiram sobreviver, né? Foram embora, não conseguiram sobreviver no mercado, né? Porque é um mercado restrito, que você mesmo disse. Há lugares em que tem escolas no caso agora, um
parafernália tecnológica gigantesca, escolas que têm condições, né? Eu às vezes visito uma escola ou outra também para causa de alguns livros meus, e se tem escolas que são verdadeiros espetáculos, né? E você também visita, a gente visita escolas em que são escolas muito simples, né? Muito difíceis, são comunidades quase que abandonadas pelo poder público, né? Então, nessa sua trajetória aí de escritor, o tempo que você tem, e se você já presenciou alguma editora que morreu, que não foi para frente, e que isso te causou algum impacto. Tem o caso das livrarias, né? As livrarias também, muitas livrarias também morreram. Como é que você vê tudo isso e que perspectiva você vê para o futuro? Porque escritor tem algo interessante. Escritor sempre mantém esperança, né, Manuel? Não importa o que aconteça, a gente mantém a esperança. Mantém. Eu acho, Amir, que uma boa resposta para tudo isso que você falou, o sucateamento de bibliotecas, de livrarias, de editoras, que a gente infelizmente já por isso, né? É o leitor. Eu acho que o leitor ele é frequentemente esquecido em muitos debates. Eu vejo, às vezes, algumas conversas, alguns encontros em bienais, em tudo, onde tem sempre um escritor para falar dele, do projeto dele, de como que é. Mas o leitor, aquela figura tão importante, não se fala. Né? Eu tenho lido muito, eu tenho lido alguns textos, tenho me incomodado profundamente, porque o que acontece? Você tem uma literatura infanto-juvenil no Brasil que é absolutamente de extrema qualidade. Nós temos autores excelentes, nós temos ilustradores muito bons, nós temos prêmios internacionais que são muito importantes. Aí o que, que acontece? Você tem nesse meio do caminho, eu ouço esse tipo de reclamação, que o adolescente vai se perdendo como leitor. Em um dado momento ele vai deixando de ler. E lá na frente você tem alguns adultos que vão sobreviver e vão estar ali. Então, em grandes feiras literárias, que eu cito a Flip, a própria Bienal de São Paulo, a literatura infanto-juvenil ela não tem um espaço de destaque que merece e muito, muito raramente eu vejo uma mesa com leitores da infância, falando nas mesas principais, falando sobre a importância da leitura, porque nós, né, você, eu, muitos autores, a gente passa o ano inteiro visitando escolas, conversando com professores, estimulando a leitura. E lá na frente, lá na ponta, na dita literatura adulta, há pessoas que sentam na sua cadeira, escrevem um livro, ficam ali reclamando que não tem leitor. Aí você tem que se perguntar: o que, que você tem feito na sua vida para estimular a leitura, né? Respeitar o leitor. Sequer se fala do leitor. Então, eu penso que quando a gente pensa no leitor, estimula o leitor a ler, a se empoderar, não sei se está certa essa palavra para isso, mas se apropriar do livro, que o livro para aquela pessoa é uma necessidade, que não é só uma coisa que o livrinho que alguém me deu, que eu li o livrinho, né? Não, a leitura é uma coisa que precisa ser apropriada. Eu preciso de um livro, é bom ler. Eu tenho falado, eu fui uma vez no Parque da Água Branca, que lá tinha, não sei se ainda tem, umas gaiolas onde tinha aves. Tiraram as aves e colocaram livros. Um dia eu cheguei lá e eu vi um pai do lado de fora da gaiola lendo o livro para sua filha. Eu falei, gente, que bonito. A memória dessa criança é do pai dela lendo uma história para ela. Não é o pai, vamos, estou com pressa, tem aula, limpa isso, faz aquilo, arruma o quarto. Não. É a voz do pai, a voz da mãe entrando de uma maneira carinhosa. Então, isso vai fazer muita diferença. E só para completar isso, a importância do leitor ouvinte. Eu li um livro do Mangel, que acho que é História da Leitura, o nome agora. Sim. E tem uma parte lá que eu achei impressionante, que ele conta que lá atrás, muito, muito lá atrás, em Cuba, se pagava uma pessoa para ficar lendo uma história enquanto os operários estavam trabalhando, né? Eu falei, nossa, que bonito isso, que bacana, né? Mas isso aí só acontecia lá em 1800 e nada, 1900 e nada, porque não tinha nada, não tinha rádio e tal. Eu li o livro, pensei isso e fui ver o último filme do Almodóvar, que é um filme, agora me fugiu o nome do filme, que é um filme bem recente.
Aí tem uma moça que ela vai para o interior da Espanha para aprender a fazer cerâmica, né? E lá, qual é o pagamento que ela tem que fazer enquanto a moça está fazendo cerâmica? É ler uma história para a moça enquanto ela trabalha. E a história é contemporânea. Mas eu achei isso tão bonito que eu falei, mas olha só, como que a leitura, ela, uma coisa que você pensa que não pode acontecer mais, está sendo usado num filme moderno de uma maneira super poética. Então, Né? Manuel, o leitor como ouvinte ao mesmo tempo, eu faço aqui um parâmetro, o professor como contador de histórias, visto que no Brasil, né, a maioria das nossas crianças e adolescentes e jovens, eles têm contato com o livro infantil, com o livro juvenil na escola. Né? Por isso essa Uhum. importância da escola na formação do leitor. É que Sim. na educação infantil nós contamos história, e muita história. Às vezes a professora conta história 3, 4 vezes no mesmo dia. Né? Nos anos iniciais, você conta histórias. Nos anos finais, sexto ou nono ano, uma vez ou outra, um professor mágico lá, apaixonado, conta uma história. No ensino médio, ninguém mais conta histórias. Né? É como se, de repente, o contar histórias desaparecesse. Mas ela não desaparece, porque contar histórias faz parte do nosso cotidiano. Né? Estamos reunidos com os amigos, nós tem 4 amigos, um está falando, está contando uma história que ele vivenciou e os outros param para ouvir. Né? Então, devíamos incentivar, né, com que as crianças, ao longo do tempo, os jovens ao longo do tempo, ouvissem mais histórias. Que a escola fosse mais contadora de histórias também, né? Utilizasse mais o livro, né? Fizesse a referência àquela obra, certo? Ou então contasse a história, pegasse um livro, lá, sei lá, o livro do Manuel, conta uma história pela metade, agora vão na biblioteca, procure esse livro, procure conhecer o final. As crianças enlouquecem. Eu vejo quando numa escola o professor de história estava trabalhando os deuses gregos ou os deuses egípcios e que ele fala desses deuses, ele conta um pouco de cada deus, as crianças, metade da sala vai para a biblioteca atrás de livros que falam sobre aqueles deuses. Então, o contar histórias, ela é muito presente. Só precisamos desenvolver mais, né? E aí você transforma o leitor como ouvinte, né? Sendo um ouvinte. Então, esse investimento também no leitor como ouvinte, fazê-lo participar mais. E é um dado interessante que você falou aqui, porque literatura infantil, literatura juvenil, ela responde no mercado editorial por uma boa fatia do financeira, né? O termo foi errado agora, desculpe. Uma boa fatia do mercado, né? Então, se não me falha a memória, tem em torno de 22% a 25%. Então, no mercado global de venda de livros, e os 25% é de literatura infantil e de literatura juvenil. Então, ela é muito expressiva. Então, não é uma coisa que você, de repente, nas bienais dá espaço só para autores adultos, né? Romances, etc. Ou então você dá espaço para youtubers. Tudo bem, tem suas importâncias. Mas e aqueles outros autores também? Acho que as mesas deveriam ser muito mais amplas, né? Para não ficarmos restritos somente a alguns nomes. Então, eu sempre digo, nós temos autores clássicos bons, isso que você falou, a literatura infantil brasileira é muito boa, temos excelentes autores, excelentes ilustradores, né? Mas nós vemos sempre os mesmos grupos. E é preciso abrir espaço nesses eventos que são propícios à literatura, ao livro, abrir espaço também para nova geração de autores e ilustradores que estão circulando, né? Mas, Manuel, me conta uma coisa. Qual a sensação quando você recebe o teu livro impresso? Porque não importa quantos livros tem. Eu tenho a impressão que autor é como pai, né? Escritor é como pai. Ele pode ter 40 livros publicados. Quando ele sabe que está indo para a maternidade gráfica 1, ele fica numa expectativa, porque eles ficam me ligando. Mas já saiu, você não falou que era essa semana que a gráfica ia liberar? Então, não, mas a gráfica atrasou o papel, não chegou, tem muita obra tal. Então, tivemos que fazer uma revisão da heliográfica de última hora. Aqui apareceu um S a mais onde não podia e atrasou mais alguns dias. Qual é essa sensação, então, mesmo com tantos livros publicados, de sempre receber um livro novo?
Primeiro, deixa eu só agradecer para as pessoas que estão me mandando oi aqui. Oi, gente, aqui não está dando para dizer tudo, mas eu estou vendo Exato. vocês, tá? Muito obrigado por estar aí, pessoal. Isso. Amir, isso é muito doido. É sempre a mesma expectativa, é a mesma angústia. Não é angústia, não sei se é essa a palavra, mas é aquela coisa. Cadê meu filho? Cadê meu livro? Ele tem que sair porque ele é importante para combinar com tal coisa que eu imaginei num outro livro. E eu tenho um problema que me ensinaram no meu primeiro livro que já me causou grandes confusões. O primeiro livro que eu vir, seja onde for, tem que ser meu. Então isso é um grande problema. Isso é um problema imenso na minha vida, porque cada vez eu já cheguei a reservar livro em Bienal. Eu estava passando, falei, meu livro, que eu não tinha visto na editora, eu vi numa loja. Aí eu cheguei lá e falei, olha, eu queria comprar esse livro, que eu falei, vou comprar, porque o primeiro que eu vi tem que ser meu. Aí o rapaz, era um livro muito específico, era um livro em braille do Instituto Dorina Noville, que estava num site de exposição. Aí eu fui lá, eu queria comprar esse livro. Eu falei, não, mas meu senhor, esse livro só está aqui à disposição. Não, mas você não está entendendo. Esse livro é meu. Aí eu me identifiquei e tal. Aí ele pegou, adotou meu nome atrás do livro, meu nome aqui para aquele ser o meu. Voltei no dia seguinte, aí eu peguei o livro. O elefante, o elefante aconteceu a mesma coisa. Eu estava indo para o Rio e a Mara, que está aí, ela fez a bobagem de me mostrar o livro da editora. Aí eu falei, Mara, vou te contar um segredo, esse livro é meu. Aí ela fez o livro chegar no Rio para estar na minha mão. Então, isso para mim é uma brincadeira, que já é uma brincadeira, e eu sempre penso, agora essa brincadeira vai acabar porque eu não vou conseguir. Esse livro é impossível, porque ele vai ser lançado antes de eu chegar e eu vou ver alguém saindo do lugar com o livro. Isso já aconteceu. E eu não vou ter como tomar o livro da pessoa, não vai ter jeito. Mas por algum turbilhão, eu entrava no lugar e eu não via ninguém com o livro, eu via o meu no meu lugar. Eu catava e pronto, não largo mais. Para o Então é isso. autor é o sofrimento. Outros estarem com o livro dele, mas eu não recebi ainda, minha conta não chegou. Mas, Então, Manuel, é muito divertido. Eu acho que é muito divertido você receber um filho em casa. é. Ô, Manuel, então vamos lá. Me diga três conselhos, três sugestões, três palavras para quem está começando a escrever. O que você diria para alguém que está começando a escrever literatura infantil e que gostaria de ter seus originais publicados um dia? Três conselhos aí, três sugestões, três palavras. Leitura, Leitura, paciência a paciência. e trabalho. Tá. Leitura, perfeito. Você pode explicar a paciência? Posso. Você tem que ter muita paciência, muita tolerância com tudo, porque você manda um texto para uma editora e ela pode levar um ano para te dizer que não quer. Isso não significa que o teu texto não é bom. Não, Não é bom. isso não significa. É que naquele momento, para aquela editora, aquele texto não funciona. Então você pega e manda esse texto para uma outra editora. Aí você tem que ter mais paciência para ter o processo de leitura daquela outra editora para aquele texto. Então você vai ter que exercitar a sua paciência a vida inteira. Se você for muito ansioso, se você escrever a primeira coisa que você escrever e achar que já está bom e vai mandar, você não vai se dar bem. Né? Perfeito. Então, eu vou fazer um comentário sobre essa paciência que você disse. Para nós, editores, nada é mais difícil do que recusar um original. E bons originais. E o que você falou, às vezes não é porque o original está ruim, está mal escrito, mal. Não, não tem nada disso. Mas às vezes porque aquele tema, você já tem vários no catálogo. Então você não pode colocar mais, não dá para colocar mais um. E às vezes está precisando de um tema novo. Outra situação que você devolve o texto é porque é ótimo, mas ele terá um público restrito também. Né? É um público que, de repente, às vezes não é que a editora atenda aquele público. Então, também tem isso, você precisa devolver. Mas, para o editor, uma situação muito delicada é quando você leva um tempo para ler, porque você vai lendo originais por ordem de chegada. Né? Então, chegaram, sei lá, 40 originais naquela semana,
Você não vai vou ler esse, não vou cuidar desse. Não. Você vai para a ordem de chegada, até para ir devolvendo ou contratando e avisando, conversando com os autores. É quando você lê, faz todo um trabalho de leitura, de análise, custo e tal, né? E aí você liga para o autor diz assim, ah, já contrataram faz tempo, porque quando eu mandei para você, eu mandei para mais 15. Sim. Você tem esse hábito de mandar junto ou você avisa, olha, estou mandando junto, então a pessoa sabe que ela tem que dar uma prioridade para aquele texto, ou você aguarda até vir o retorno? Vou ser bem sincero com você. Eu nunca fiz isso de mandar o mesmo texto para mais uma editora. Não me lembro de ter feito isso, né? Eu sempre espero, porque felizmente, né, Amir, você vai caminhando na vida e você estabelece uma rede de amigos, de contatos, você sabe com quem que está o tal texto, você sabe que você pode ligar para a pessoa, você já leu meu texto? Não. Você vai continuar lendo esse texto? Não. Então eu vou pegar de volta. Então, existem trâmites, existem atalhos, existem coisas. E alguns dos textos que eu escrevo, eu demoro tanto para escrever que eu também deixo na editora e eu já estou fazendo outro, então eu não estou muito preocupado, porque eu sei que está Sim. em boas mãos. Né? Então, quando eu estou muito confiante de que meu texto vale a pena, eu vou falar, eu vou deixar porque vale a pena. Né? Certo. Então, isso para mim é muito natural. Eu não tenho essa ansiedade de ficar Mas mandando para eu tenho a 100 impressão que editoras. isso é profissionalismo. Porque é É minha profissionalismo porque conquista. você é profissional, né? Como autor, você é profissional, e você sabe que para as pessoas que você manda também são profissionais, que eles vão investir tempo nisso, a editora vai pagar para alguém fazer isso, né? Tem todo um Uhum, investimento para poder dizer sim ou não. Então você imagine sim, eu sempre falo para o pessoal que pergunta alguma coisa, eu digo, gente, vocês imaginem a editora pagar para alguém poder ler e dizer que não tem condições de publicar. E aqui não entrando no mérito se é bom ou ruim o material, né? Mas é um investimento. Né? Então, de repente, o editor fez um investimento em tudo aquilo, e aí quando ele diz, oh, poxa, vai dar certo, vamos contratar esse original, eu digo, não, mas é que eu mandei junto com todos. Muito legal essa paciência que temos que exercer. Né? Estamos quase nos encaminhando para o final. Vamos pensar um pouquinho no ilustrador. O que você diria para o ilustrador também? Você teria 3 palavras para o ilustrador? Para quem está para o começando ilustrador, como ilustração. Que está começando como ilustração. tá. Não é a minha área, né? Eu não conheço muito do trabalho que um ilustrador precisa fazer. Mas eu acho que um ilustrador que não ler livros, que não estudar literatura, que não se esforçar para se especializar no seu traço, na sua arte, não aprender isso que eu acho que uma obra, um quadro, às vezes está contando uma história inteira naquele quadro, mas um livro demanda outro tipo de trabalho, outro tipo de narrativa que a pessoa precisa aprender. Né? Há livros de imagem que são belíssimos e que as pessoas não sabem ler um livro de imagem, infelizmente, Isso. porque não tem, Exato. eles acham que não tem uma história ali, mas tem. Exato. Você sabe que a gente conversa sempre com os ilustradores, que já tem muita tradição, né? E eles sempre dizem o seguinte: eu continuo estudando. Por isso que vão aperfeiçoando o traço, aperfeiçoando o uso de cores, aperfeiçoando os projetos que apresentam, né? O estudo é sempre constante, né? Bom, pessoal, nós estamos aqui com o Manuel, filho, autor do livro O Elefante e a Deixa eu Bolinha te de fazer uma Sabão, pergunta, Amir. da Cortez Editora. Faz, Manuel. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que é para você? Você é editor e é autor. Como que é o autor escrevendo para o editor que você é? O autor dá um desespero, É. porque eu, como autor, não consigo cumprir prazos. Eu penso num Ah, projeto, mas eu levo também, às vezes eu levo anos para escrever uma história. Né? Você vai no ritmo menor. Mas é a mesma ansiedade, sempre foi a mesma ansiedade de querer ser publicado. É natural, né? Você está gestando um filho e você quer parir esse filho uma hora. Então, é, você quer que ele venha bonito ao mundo e que faça sucesso, né?
Então, mas a ansiedade do autor é a mesma quando o editor também é autor. Né? Não sou ilustrador, então já não posso falar dessa ansiedade, mas deve ser a mesma, mais ou menos a mesma. Eu acho que é isso mesmo, Manuel, já está quase, temos mais 3 minutos. Tá. Cortez Editora agradece essa conversa com você, essa sua disponibilidade. Agradecemos ao pessoal que participou aí da live. Né? Da próxima vez vamos tentar que alguém pode fazer perguntas e fica mais fácil respondermos. E ficamos felizes. Cortez Editora sempre à disposição. Se alguém quiser ver o livro do Manuel, outros livros de literatura, é só acessar a página da Cortez, cortezeditora.com.br. Está com o site ali que está com uma busca bem melhor agora, mais ágil, mais rápido. Essa pandemia deu para melhorar também bem mais o site, né? Ficar mais interativo. E agradecemos todos. Manuel, por favor, sua palavra final para os nossos leitores, nossos ouvintes. Muito obrigado. Foi uma alegria falar com você, Amir. Conversar sobre literatura é sempre muito importante, muito útil, para a gente dar luz para vários personagens que às vezes não tem como leitor. Eu quero muito falar muito com o leitor, com os bibliotecários, com todo mundo que fica sempre... Estamos só de escritor, escritor, escritor. Não, não, eu quero ouvir quero o leitor no palco, eu quero o bibliotecário, quero os mediadores de leitura com muito destaque e muita importância, porque eles são muito importantes para todos nós. A nossa gerente de marketing, a Elaine, está participando aqui e com certeza nos próximos eventos da Cortez ela vai dar um espaço também para os leitores poderem participar das mesas junto com os autores, com os ilustradores, porque Excelente. isso vai fazer uma boa diferença. Pessoal, muito obrigado a todos pela participação. Nos vemos aí na semana que vem. Tem mais uma live aí com o pessoal da Cortez Editora. Um abraço, Manuel. Um abraço para todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.